Casos de metapneumovírus, um vírus respiratório que causa sintomas de gripe, aumentaram rapidamente no norte da China. E segundo as autoridades, as crianças são as principais vítimas até esse momento. Ainda em relação às informações, o que vem da China, tudo vem sendo colhido, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, para entender e falar com muita calma sobre esse assunto. Para entender o que temos até esse instante sobre esse novo surto na China e o risco que um vírus como esse pode trazer, quais são as medidas de prevenção, nós convidamos a médica infectologista e epidemiologista, a doutora Luana Araújo. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Algart. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutora, eu queria começar até para explicar para quem nos acompanha nesse momento, porque muito se fala nas redes sociais sobre um vírus que vem da China, qual é o dano nesse momento, o que pode ser esperado nesse instante. Eu queria ouvir da senhora, assim, em relação à literatura, à comunidade científica, se pelo menos para os cientistas e médicos, nós estamos diante de algo que é novo ou, de fato, o conhecimento popular em relação a esse vírus é que é algo novo. Algart, eu acho que você foi muito pertinente na sua colocação. Acho que a primeira coisa mais importante é que as pessoas saibam que esse não é um vírus novo. Ele não tem nenhuma similaridade nem na sua genética, nem no que está acontecendo hoje com o que houve com a Covid-19, que eu acho que ainda é o grande fantasma que as pessoas enfrentam quando pensam em doenças respiratórias, principalmente. E lembrando que há uma grande dose aí também de xenofobia, porque estamos falando da China novamente, enfim, acho que há uma grande confusão nesse sentido. Mas não é um vírus novo. Ele foi identificado pela primeira vez em 2001, ou seja, temos aí 24 anos de identificação do vírus, pode ser que ele estivesse circulando muito antes disso. No Brasil, ele foi identificado em 2004, quer dizer, a gente tem praticamente 20 anos de circulação do vírus no nosso próprio país. Então, ele não é um vírus novo, não causa uma doença que é desconhecida, não tem esse perfil como a gente viveu aí com a Covid. Então, acho que a primeira coisa é, de fato, ficar muito calmo, muito tranquilo para entender exatamente o que está acontecendo. Olhando para isso e para essa explicação que a senhora nos traz nesse momento, em relação às infecções, depois que o caso recebe o diagnóstico, cada paciente, ali nós temos um tratamento específico. Eu já queria aproveitar para olhar para os sintomas também. Tá, eu vou começar pelos sintomas que eu acho que vai ficando mais fácil das pessoas entenderem. Esse nosso resfriado comum, essa gripe comum que as pessoas citam como, né, com esse nome, ou seja, congestão nasal, tosse, eventual febre, dor no corpo, esse resfriado comum, ele pode ser causado por uma infinidade de vírus, pelos rinovírus, pelo vírus sincicial respiratório, VSR, que é um parente, vamos colocar assim, do metapneumovírus humano, que é esse do qual a gente está falando. Todos esses, incluindo o próprio metapneumovírus, podem causar esses quadros comuns. Então, quando as pessoas ficam resfriadas, que muitos médicos dizem é uma virose, essa virose pode ser, inclusive, o próprio metapneumovírus humano. Então, a maior parte dos casos que esse vírus vai causar são esses casos leves que vão embora da mesma forma como vieram, sem grandes transtornos para as pessoas. Entretanto, como ele é um parente do vírus sincicial respiratório, eles guardam algumas características similares, dentre elas o fato de que crianças e idosos, essas pessoas nos extremos de idade, elas são mais suscetíveis, ficam mais vulneráveis ao vírus de uma maneira a desenvolver eventualmente um quadro mais grave. Não significa que toda criança que entrar em contato com esse vírus vai ter um quadro grave, pelo contrário, mas elas estão sob um risco maior do que o restante da população adulta saudável de ter um quadro que pode ser mais grave. E aí, esse quadro mais grave, a gente está falando de um quadro que evolui para, eventualmente, falta de ar, para uma bronquite, para uma pneumonia, e é aí que a gente tem que prestar atenção. Não há tratamento específico para esse vírus, assim como a gente não tem, por exemplo, para o rinovírus, ou como a gente não tem para o vírus da dengue, né? Esses outros que a gente tem mais intimidade. E também, neste caso, não temos vacina contra o metapneumovírus. O que acontece na China hoje, que eu acho que é importante dizer, é que eles estão no inverno. E no inverno,
todos nós já sabemos, depois da nossa experiência dos últimos anos, há uma chance maior de contato entre as pessoas em ambientes fechados, o que favorece a proliferação do vírus. Então, é natural que nessa época eles tenham um aumento do número de casos relacionados a esses vírus, incluindo o próprio metapneumovírus que foi identificado. Doutora, olhando para esse movimento de contaminação, ela acontece através de gotículas também? A mesma coisa desses outros vírus respiratórios que a gente já tem alguma experiência, Algarte. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente fala muito próximo de alguma outra pessoa, a gente sempre elimina um tanto de secreção respiratória. E essa secreção respiratória contém milhões de partículas virais em cada uma dessas gotículas. Se elas chegarem a alguém mais suscetível, obviamente essas pessoas podem adoecer. Então, como é que a gente se previne disso, né? Lembrando que não há vacina ou tratamento específico, como é que a gente se previne disso? Usando aquelas mesmas medidas que a gente já conhece. Etiqueta respiratória, quer dizer, não vou espirrar e não vou tossir sem proteger, sem evitar que essas partículas se disseminem com mais facilidade pelo ar. Eu vou usar máscara se eu estiver doente, né? E isso fica mais fácil para as pessoas quando elas têm esses sintomas. Eu vou evitar o contato, quando sintomático, com alguém que é mais vulnerável, criança, idosos, pessoas com problemas imunológicos, ou seja, aquelas pessoas que têm maior chance de ter um quadro mais grave. Eu vou lavar as mãos sempre, quer dizer, exatamente aquilo que a gente vem falando, não só sobre a Covid, mas muito nesse período da Covid, para que as pessoas tenham essa condição de se proteger um pouco melhor. Doutora, hoje estava estampado na capa do New York Times, justamente eles estavam trazendo essa discussão, explicando para as pessoas do que estamos falando, desse vírus nesse momento, e trouxeram mais uma vez a discussão da utilização de máscaras. Como a senhora já abriu aqui a nossa conversa explicando, nós temos já um conhecimento, pelo menos literário, de pesquisa, muito bem embasado sobre aquilo que acontece na China nesse momento e dos casos que também já ocorrem aqui no Brasil. Nós não temos essa necessidade de um uso de máscara, a não ser, obviamente, nessa conduta que a senhora acaba de explicar no momento, é um protocolo. Se você está com resfriado e não quer passar para alguém, utiliza a máscara. Eu vou dizer que é mais do que um protocolo, é a educação que deveria fazer parte da nossa cidadania. No seguinte sentido, não é uma indicação populacional, vamos todos usar máscara, como aconteceu com a Covid, está muito, mas muito longe disso. Não é sobre isso esse momento agora. É sobre essa educação pessoal de, se eu posso proteger a pessoa que está ao meu lado, né? Se eu não sei da suscetibilidade dela, por exemplo, se eu entro num ônibus lotado e eu estou tossindo e espirrando, eu vou usar máscara, eu deveria querer usar máscara para evitar que eu seja um agente contaminante para uma pessoa que ali está e está mais vulnerável, né? Ou é uma pessoa de vulnerabilidade maior. Então, é sobre essa educação pessoal, essa educação cidadã, sabe? Não sobre uma medida de saúde pública que está sendo preconizada para todas as pessoas de maneira irrestrita. Não é isso. Agora, eu queria ressaltar, Algarte, uma coisa que é importante. Alguns países, nem todos, mas alguns países aprenderam com a Covid que os sistemas de vigilância precisam ser mais sensíveis. Porque eu espero que todo mundo se lembre, né? Há 5 anos, quando a Covid começou, a gente foi muito pego de surpresa, né? Parecia que tinha acontecido alguma coisa no interior da China, ninguém sabia muito bem. Quando as pessoas foram tomar ciência, o vírus já tinha se espalhado. A China é um desses países que aprendeu, porque passou por duras penas durante a pandemia, inclusive economicamente, aprendeu que esse sistema de vigilância precisa ser mais sensível. Então, como na China tudo é superlativo, estamos falando de uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, quando você tem um sistema mais sensível, aquilo parece, a princípio, muito maior do que é. Então, para a gente que está fora, é essa sensação que dá. Mas se você pegar as informações oficiais chinesas, eles dizem claramente que esse é um aumento esperado do número de casos nessa época, isso é o que se espera que aconteça, mas que eles estão vigiando, como tudo tem que ser sempre, vigiando o que está acontecendo. Se eventualmente tem uma mutação do vírus, ou se tem alguma outra coisa diferente, todos nós precisamos sempre saber sobre isso, independente da severidade desses surtos, entende? Todo mundo tem que estar de olho. Então, o que parece nesse momento é que não há nada diferente daquilo que é esperado, mas é claro que a gente tem sempre que ter um olho vivo em tudo que acontece.
Sem dúvida. Doutora, sempre um prazer recebê-la aqui para explicar para quem está em casa do que estamos falando, da gravidade e, obviamente, tudo com muita calma e com muita responsabilidade. Muito obrigado pela aula, não só aqui para quem nos acompanha, mas para todo mundo do estúdio que fica atento, entendendo o que está acontecendo. Muito obrigado por nos atender. Eu agradeço imensamente a oportunidade, fico sempre à disposição de vocês e espero que as pessoas em casa fiquem mais tranquilas mesmo. O que importa sempre é a informação correta, é ela que nos leva num caminho de maior lucidez. Um abraço a todo mundo e obrigada. Até mais, doutor. Uma ótima noite.